pessoal, segundo dia de Wagner Lira no Túnel do Tempo. E hoje os meninos selecionaram um novo vídeo, né? Esse vídeo ele já pula no tempo em relação ao de ontem 1 ano, né? Então eu já estava um pouquinho mais confiante, né? Eu lembro que nessa época eu também já estava participando já do Bake Off e entre bolos e aulas de tarô, eu ainda fazia live. Eu ouço muito, né? Muita gente me pergunta isso em direct, comentário, etc, né? Sobre como eu limpo o meu tarô, né? Como eu cuido do meu tarô, como eu cuido das minhas cartas. E essa live em especial, ela na época foi sobre esse tema, né? Porque eu também já achava, e eu nem recebi ainda na época esse volume de comentários, de directs que eu recebo hoje, mas eu tenho certeza que isso se deve também ao que eu ouvia muito dos meus alunos e à minha própria prática, né? Lembrando a vocês que eu também tenho tarô, eu também tenho um monte que eu gosto de colecionar e tudo mais. Então eu procuro me relacionar com as minhas cartas com a mesma com a mesma distância do amigo, pô, né? Ombro a ombro. Então eu pergunto muita coisa pro meu tarô. E essa é uma live que tenho certeza que vai responder a dúvida de muita gente, né? Hoje, que agora me conhece, 1 ano depois aí dessa live, sobre como cuidar do seu tarô, né? Então, vamos na live. Deixa eu olhar que eu vou dar play aqui. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Tá começando mais um Tarô em Foco. Hoje é segunda-feira, agora às 8 horas. Sejam muito bem-vindos. A gente vai falar sobre o que a gente mais gosta de fazer, que é tarô, correto? Então sejam muito bem-vindos, a galera vai chegando, eu vou começando a falar. Como vocês sabem, aqui no Tarô em Foco, o objetivo de fato é a gente falar sobre pontos da nossa profissão, pontos da nossa vida como praticantes e principalmente como profissionais do tarô, né? É muito comum a gente ter dificuldades no atendimento, é muito comum a gente ter, ainda mais quando a gente está começando, e às vezes a gente não tem lugar para conversar, para dividir as nossas, enfim, dúvidas na prática tarológica. Olá, tudo bem, pessoal chegando? Ju Lopes, tudo bem? Seja bem-vinda, entendeu? A ideia, Marcelo Menezes, muito obrigada também pela tua participação, meu querido. A ideia do nossa live de hoje é falar sobre uma coisa muito interessante que a gente pouco observa, né? Você limpa o seu tarô? Você limpa, sabe como ele suja, sabe como fazer a manutenção desse teu instrumento de trabalho? A gente sabe que o tarô não é só um instrumento de trabalho, vamos combinar. O tarô é um instrumento de relação, de relacionamento. A gente tem uma relação com o nosso tarô, a gente tem uma relação com esse instrumento e que ultrapassa tão somente o profissional, né? O tarô, ele tá com você dentro da tua bolsa, dentro da tua escrivaninha, em cima da tua cabeceira. Olá, tudo bem? Álvaro Bade, meu amor, seja bem-vindo. Galera, hoje eu tô sozinho na live aqui, mas eu quero... Olá, Paty, tudo bem? Então, a Thaís... Então, à medida que eu for vendo aqui as perguntas de vocês, eu vou dando uma paradinha na minha explicação e aí a gente começa para falar exatamente sobre a tua dúvida, tá? Daí, aí eu volto para nossa explicação, tá? Olá, Christian, né? Tem o Gil, Priscila. Um beijo para vocês. Sejam muito bem-vindos. Eu não sei se vocês sabem, mas eu participo do programa Bake Off Brasil, né? Por que eu tô falando isso? Porque a gente teve um post que eu falei sobre essa nossa live de hoje. Eu tinha colocado junto com o Amadeu, pra quem não sabe, Amadeu é meu braço direito. E a gente tinha colocado uma foto minha no Bake Off. A galera não sabia que eu tava lá, tá? Participando desse programa. Então, @WagnerBakeOff é o meu Instagram pessoal. Então, eu faço uma live antes dessa lá, que o objetivo é falar sobre magia, sobre tarô, confeitaria, é uma outra parada. O nosso papo aqui, ele é mais pra dentro, é porta fechada, né? Não que todos não sejam bem-vindos, mas a ideia é que a gente fale de tarô, né? E troque ideias sobre o universo tarológico, sobre a prática, sobre o nosso dia a dia como tarólogos. Então é diferente o público, é por isso que eu separo, tá? E só pra vocês terem uma ideia, a gente falou hoje sobre, né, como usar as especiarias, os temperos para fazer
defumações e usar a propriedade dos nossos temperos ao nosso favor. Então, o que eu dei exemplo aqui hoje foi como usar alfazema, né? Aqui é o meu incensário. Eu tenho esse incensário que eu trouxe do Marrocos. E aqui eu tenho o braseiro que eu já fiz. Então, se você notar, as flores de alfazema, de lavanda, elas são muito usadas na confeitaria na Europa. E aí, quando você coloca, né, na brasa, você libera um cheiro maravilhoso de lavanda pela casa, ó. Dá pra ver a fumacinha? Olha que legal, uma coisa que me chama muita atenção, né? Eu fiz nessa live uma transmissão usando, né, o meu incensário, né? Esse é um difusor aí de fumaça, né? Que eu trouxe do Marrocos, na viagem que eu fiz com a minha família, que foi uma viagem maravilhosa. Assim que eu saí do Brasil, eu vi como eu estava já há muitos anos trabalhando sem parar. E essa viagem foi maravilhosa, foi um sonho, né? Mostrar para os meus familiares que a gente, né? Eu já tinha morado na Europa, mas eles nunca tinham visitado, né? Então fui eu, meu love, minha irmã, cunhado. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre essa viagem, volta um pouquinho lá no meu feed do ano passado, que eu fiz assim os melhores momentos dessa viagem. E quando eu fui para o Marrocos, eu tive assim uma conexão imensa com a minha vida. Como aquele lugar é lindo, né? Eu trouxe chás, eu trouxe incensos, tecidos, tanta coisa linda, sabe, dessa viagem. E esse objeto, ele representa para mim essa conexão com o Marrocos, né? Com os cheiros, com os aromas, com as especiarias, né? Eu, inclusive, faço, às vezes, incensos com misturas de chá que eu tenho, né? Então, até um dia a gente pode falar mais sobre isso, mas todo tipo de erva que você usa para fazer chá, né, pode ser queimada e virar um incenso maravilhoso. A gente pode falar mais disso pra frente. Então, e nesse dia eu tinha feito exatamente isso. Olha, acho que eu faço nessa live. E a gente que faz trabalho energético, né, que atende as pessoas, a gente pode muito bem usar Gil, a tua conexão tá ruim, puxa. A gente pode usar os nossos temperos, as nossas ervas, os chás, aquilo que a gente faz de chá, para também trazer elevação para nossa casa, né? Então pode ser a camomila, pode ser o maracujá, pode ser uma série de coisas que a gente... sim, a alfazema, a Priscila aí já conhece, a alfazema é perfeita como defumador, perfeita também... Ciao Marcello, come stai, meu amigo italiano? O que acontece? A lavanda, também como o alecrim, que desperta a atenção e tudo mais, você pode usar e defumar a casa com isso, tá? Então, umas ideias de incenso. Às vezes a gente paga tão caro para incenso e você pode usar essa dica, tá? Pode ser canela, pode ser noz moscada, uma série de outros ingredientes. Ai, mas eu precisava muito de um styling, hein? No teu local de atendimento. Tá bom? Então essa é uma dica que ficou aí. Quem quiser assistir a live inteira, só participar lá, tá? Fica disponível 24 horas, tá, galera? Muito bem. Olá, Batuel, meu amigo queridíssimo. Muito bem, gente. Eu vim falar hoje sobre limpeza do tarô. Limpeza, como limpar, né? E eu quero que a gente faça uma certa reflexão antes, né? Tudo aquilo que a gente usa suja, tá? Tudo que a gente usa suja, gente. É roupa, o corpo. Olá, tudo bem, Patrícia? Tudo que a gente usa tem um desgaste natural, tem tempo. E também tem vai acumulando sujeira, poeira. Se você deixar o teu tarô parado, ele vai ficar empoeirado, correto? Se você deixar ele num lugar fechado, ele vai empoeirar também. A gente diz que pó sabe Deus de onde chega, né? Mesmo você deixa o prato no armário e aqueles pratos de festa que você não usa de todo tempo, né? Como prato do dia a dia, e fica empoeirado. Olá, Era Diva, tudo bem? Minha mãe, seja bem-vinda, mãe. Te amo. E aí o que acontece? Tudo isso também suja. O nosso tarô suja. O tarô, se a gente parar pra pensar, por exemplo, quando você compra um tarô, ele tá todo limpinho, todo branquinho na lateral. Olha o meu aqui que eu uso. Olha a cor que fica. É normal esse desgaste, tá? E é normal, às vezes, dependendo da edição, dependendo do papel que você comprou o tarô, ele vai até abrindo, aí a gente tem que trocar.
tá? Então, o que eu quero que vocês percebam? Alguns desgastes acontecem naturalmente, outros vão se acumulando, e aí é parte do desgaste natural desse tarô. Outras sujeiras, elas são perfeitamente removíveis, tá? Então, o que acontece? Quando você compra um tarô novo, ele vem zerado. Ele embaralha perfeitamente, ele é branquinho, ele é retinho, né? Então, você vai ver que o teu baralho, ele tem uma certa durabilidade. Tarôs importados, assim, a gente costuma ter, às vezes, 10 anos, mais 20. Eu tenho tarô de 20 anos aí que estão em perfeito estado, com muito uso. E tem o tarô que você compra com um ano, já está desgastando, as folhas são mais grossas. Então, quando você embaralha, olá, tarô das energias, e as cartas vão encavalando e aí vai desgastando a ponta. Quando cai água, quando cai vela. Então, brasa de incenso, super comum. A galera, meus alunos falam assim: professor, caiu a varetinha de incenso em cima da carta e aí ficou aquele buraco na carta. Então, assim, super comum também a carta ficar: olá, Mayara, tudo bem? É super comum a gente ter esses desgastes com o tarô, tá? Mas eu tô falando de um outro tipo de sujeira, tá? A sujeira que se impregna e essa é péssima de tirar, tá? Uma delas é a gordura. A outra é a umidade, tá? Essas duas sujeiras, elas vêm de maneira muito fácil. Primeiro porque o ambiente às vezes vai ficando úmido, é um dia chuvoso. Você deixou as cartas dispostas na mesa, no outro dia você viu... Olá, Emerson! E você viu que o teu tarô começou a dar ele fica barrigudinho assim na mesa, né? E faz isso. Isso é umidade, tá? A umidade, ela incha o papel e aí ele enverga por conta das vezes do plástico, do filme que fica, tá? Olá, Vinícius. Olá, Ana Paula. Tudo bem? Então ele dá essa envergada, tá? Isso é umidade. Outra coisa é gordura. Gente, a gordura vem da onde? Da mão da gente, né? Então, assim, o suor, tudo isso vai ficando no nosso tarô e a gente não consegue meio que tirar ele, sabe? Então, as cartas vão ficando meio grudentas umas nas outras, tá? Resultado, você tem o tarô torto e com muito mais facilidade para rasgar e também um tarô que não embaralha direito, tá? Ele fica, né, as cartas vão encavalando. Imagina, gente, isso é um besuntado, sabe? É uma crosta de gordura. É o que fica na parede perto do teu fogão, tá? É gordura, aquilo vai vindo. E, mas eu lavo a minha mão. Sim, você lava, mas teu consulente, às vezes a tua mesa, às vezes as crianças pegam o tarô, você tem gente que, né, às vezes tem essa liberdade de outras pessoas pegarem no tarô e tudo mais. Gordura também vem, às vezes, da cozinha, da casa. Então, poeira também vai acumulando. Então, assim, além da gordura, essa gordura que vai ficando vai colando a poeira. Aí você vai tendo o escurecimento da carta, né? O deck vai ficando escuro, tá? Essa é a sujeira que eu tô falando hoje. Soluções para melhorar isso. Umidade e o vergado. A primeira coisa que você pode usar é o seguinte: maisena, talco, sabe talco de bebê? Aquele que a avó passava na gente? Então, o que você faz? Você espalha o teu tarô numa bandeja, numa assadeira. Espalha. Talco, ou a própria maisena também. E você embaralha, tá? Com o talquinho. Você embaralha ele com esse talquinho e aí você deixa de um dia pro outro, 24 horas. Ele absorve essa umidade, tá? Você vai ver que a carta está muito dobradinha, ela já dá uma baixada. E aí você junta todo o deck, né? Junta o deck. Aqui é o papel da live. E aí você juntando o deck, você já vai ver que ele embaralha melhor. E aí você faz o seguinte, você embaralha ele para sair o excesso do pó que você usou, seja fosse o talco, fosse a maisena, enfim. Tem gente também que faz com sal, tá? O sal que puxa. Eu não recomendo muito não, porque ele depois demora a sair, ele gruda. Mas enfim, e dependendo do sal, ele é muito granuloso, assim. Aí as cartas ficam rec. Não sou fã. E aí você faz isso, tá? Vai fazendo esse tipo de embaralhamento. E aí ele vai saindo o excesso.
Isso, olha aqui, o Erebus também tá falando, né? Erebus Narcisos, muito bem, ele limpa. E aí vai sair do excesso, e aí se ele tiver ainda tortinho, você pega aquele livraço que você tem e coloca por cima do deck. No outro dia, com como você removeu a umidade com o pó, né? E você deixou o livro, ele volta a ficar retinho. E aí você vai ver que ele embaralha melhor. E vai ficar reto de novo, tá? E evita a umidade, tá? Aí ela demora a voltar de novo, mas dependendo da cidade que você mora, dependendo de onde você tá, da época do ano, isso tende a se acumular novamente, aí você já sabe, abre maizeninha, ou talco, e aí tudo beleza, certo? Outra dica, tá? Tem gente que gosta que as cartas abram como se fosse assim, num passe de mágica, né? Que faça aquele leque maravilhoso. Eu não sei se vocês já viram jogadores de poker, que eles mexem nas cartas assim, como se fosse assim, meio que quase, né? O Gambit, assim, do X-Men, né? Então eles têm essa facilidade do movimento para que o leque abra bem e tudo mais. Isso também é influenciado, gente, pelo pano que você usa, viu? Às vezes um pano com mais algodão é melhor do que um pano mais sintético. O pano sintético é horrível. Você vai abrir o leque e cai da mesa, assim. Porque o pano sintético, ele samba na carta, né? O pano com mais algodão, ele tem uma facilidade para você ter essa fixação maior e as cartas vão ficando à medida que você abre, tá? Mas existe uma dica, assim, de mágico muito legal pra deixar. Às vezes o pessoal pergunta assim, teu tarô abre bem, abre bonito, né? Então, assim, isso é uma dica de mágico, tá? Existe um pozinho chamado estearato de zinco, tá? O estearato de zinco, né? Aqui a gente tem a arte bucólica, é legal fazer o próprio pano, pra quem sabe o crochê. Sim, tem gente que faz o seu próprio pano e tudo mais. Eu mando fazer que eu não costuro um botão. Mas tô tentando. Hoje em dia eu sou melhor do que antes, né? Hoje em dia eu ainda faço um buraquinho, já costuro. Muito bem, importante. Todo homem tem que saber costurar também, viu? Dicas de sobrevivência. Já fui escoteiro quando era criança e eu aprendi. Mas assim, o estearato de zinco, ele é muito legal. Essa dica, ele é um pozinho que você, quando compra, ele vende em loja de coisas de mágica. Quando, sabe, o mágico, ou às vezes em loja de produtos assim, ele é um lubrificante em pó, tá? O estearato de zinco. Você passa assim uma besteira, tá? Na beiradinha da carta, separa, né? E aí você faz esse embaralhamento aqui, tá? Separa, ó, tá aqui. Passou aqui um pouquinho do pó, tá, gente? Pelo amor de Deus, é um pouco. Você coloca aqui, abre, e aí você vira, e você vai fechando aqui, tá? Aí vai pro outro lado. Aí você vai ter o estearato desse lado e o estearato desse lado também. E aí quando você faz isso, aí você começa a embaralhar, para que o pó vá se misturando entre as cartas. Você vai ver, assim, fica maravilhoso, tá? Aí tem gente que pergunta como é que eu faço pra deixar o meu baralho abrindo desse jeito. Só que assim, se você põe muito, cuidado, você vai abrir, você vai, sabe? Cartas da Porta da Esperança, entendeu? Então assim, aí você não consegue mais nem segurar na mão, tá bom? Então o que eu sugiro? Coloca um pouquinho, isso, vrasa, é a coisa, né? O que você faz? Você coloca e aí o teu baralho, ele abre, assim. Ele também previne o acúmulo de... Não previne, né, gente? Mas, assim, ajuda. Porque como ele desliza mais, as cartas deslizam mais, elas não vão colando e acumulando umidade e gordura, tá? Então, o que eu sugiro? Que quem tiver tarô, cuide dele. Seja trazendo a limpeza física. Gente, outra coisa, tá? Tem gente que é ainda mais precioso. Quando coloca o talco, vai limpando carta a carta, tá? Eu, sinceramente, acho legal. Porque, assim, se você não se você não é íntimo do teu tarô ao ponto de cuidar e zelar dele carta a carta, né, qual é a tua relação com esse teu instrumento que revela não só a tua vida, como a vida do outro? Acredite, se teu tarô tá sujo,
tua leitura também. Se o teu tarô tá desleixado, você também é um tarólogo desleixado. Tenham esse nível de preciosismo com o que vocês fazem, é importante. Um tarólogo trata seu tarô como uma preciosidade. Até porque se a gente tiver um médico que distrata o bisturi na hora não vai cortar. Se você tem um cabeleireiro que vai cortar o teu cabelo com a tesoura cega, não vai cortar bem. Por que o tarô tem que ser sujo? Por que o tarô tem que... sim, né? Aqui a arte bucólica. Tarô tá sujo da tua vida. É pra tudo, gente. Uma dica que ajuda muito é ter um pano, porque o pano já previne de você sujar ali em todas as superfícies. Mas a verdade é que você precisa deixar teu tarô limpo, tá? Tua leitura tá suja, você tá suja, tua relação com o divino também tá. Se você entende que o tarô traz a mensagem dos deuses para a tua vida, a mensagem de Deus, do universo, e você deixa o teu tarô sujo, qual é o valor que você dá para a mensagem? O mesmo que você dá para o canal? Um rádio velho, um rádio enguiçado não dá uma boa música. Então a gente tem que ter esse olhar para o nosso tarô, sabe? O segundo ponto é a limpeza energética do nosso tarô. Aí você vai me perguntar, mas poxa, Vainer, quando eu comprei meu tarô, eu vi lá no manualzinho que eu precisava limpar o meu tarô com incenso, com sal grosso, né? Beleza, como você limpa o teu tarô de fato, de verdade, tá? Existem alguns métodos universais. Alguns deles são o incenso. Você pega o incenso, né? Que nem eu tô aqui com a minha brasinha. Vou fazer o incenso. Eu tenho a lavanda. Então, vou colocar aqui a minha lavanda. Vai sair a fumaça. Ó, estão vendo? Ó, a fumaça. E eu limpo, porque eu quero trazer a energia da lavanda, tá? Boa noite, Maiara. E eu quero trazer a energia da lavanda. A lavanda calma, né? Então, digamos que você passou o dia inteiro fazendo uma leitura atrás da outra, muito apressado e tudo mais. E a lavanda tem a propriedade de acalmar, né? E aí você acalma, poxa, você se acalma, você acalma também as lâminas, né, do teu tarô. Então sim, defumar, incensar é uma boa prática. E às vezes o dia tá frio, tua mão tá fria, tá tudo frio. E aí você traz um pouco de calor, um aconchego pro teu tarô, né? Uma limpeza energética. Ah, mas vai, eu também posso deixar o meu tarô de um dia pro outro pegando sol? Pode, o teu tarô também. Isso são medidas universais, tá? Você abre o teu tarô e deixa ele pegando um banho de luz, um banho de sol. Ou você deixa ele pegando um banho de lua, né? Que é o banho da noite. E aí você traz energia. As mulheres que gostam de energia lunar, que trabalham com a magia e tudo mais, podem deixar o tarô também uma noite inteira sobre o luar, para também ter essa energia. Putz, temos um eclipse. Opa, Júpiter tá do ladinho da Lua. Você tá vendo um planeta. A galera que gosta de astrologia, traga, né, a energia desse planeta para o seu tarô também. A live de ontem eu tinha uma parede com os arcanos, não tinha? Aí, atrás de mim, é a mesma parede, né? Depois da reforma do Steam Makeover e depois dos quilos de concreto que eu precisei pôr para a parede voltar a não ter buracos, que foi o que aconteceu quando eu tirei aqueles quadros. Limpezas energéticas e favorecimentos que você pode trazer de energia. Agora, a dica de hoje, para quem se segurou até aqui na live, é o seguinte: você já perguntou para o seu tarô como limpá-lo? Toda pessoa tem um tarô e pouca gente sabe que ele tem algumas formas de ser limpo e que são específicas e exclusivas dele. Vamos ver, aqui a arte bucólica falou alguma coisa. Gente, ele usa ervas, bora evitar as varetas de carvão, elas sujam o tarô e não tem efeito purificador nenhum. Sim, eu uso as ervas, é verdade. Eu tenho incensos, assim, às vezes eu ganho, eu compro também alguns, mas eu não coloco, porque de fato,
Alguns deles acabam até dando manchinha. Eu uso a própria erva, tá? É uma forma de você trazer, foi o que eu falei na live passada lá no meu outro Insta, né? Se você tem uma bancada, um cantinho de ervas na tua casa, de temperos, você tem um cantinho mágico te esperando para você usar com esse olhar, né? E muito bem, tenho aqui, ó, por exemplo, eu trouxe aqui noz moscada, eu tenho um chá de maracujá. Esse chá de maracujá que eu trouxe da Alemanha, ele é maravilhoso quando eu uso ele como defumação. Cravo, que atrai clientes. Noz moscada também faz bons negócios. Então eu trago, por exemplo, eu quero trazer clientela pro meu tarô. Opa, defumo com cravo. Entendeu? Muito bem. E aí, eu quero propor a vocês o seguinte. Você já perguntou pro teu tarô como faz para limpar aquele teu tarô? Né? Então, por exemplo, vou embaralhar meu tarô. Esse meu tarô nunca perguntei pra ele, suponhamos, esse daqui eu sei, tá? Mas vamos lá. Eu vou mostrar o método aqui pra vocês. Anotado cravo. Ó, eu quero perguntar para o meu tarô o que o meu tarô, né? O que suja o meu tarô. Então, vou jogar. E aqui saiu o quê? Um 5 de paus. Um 5 de paus, vocês que leem tarô, a gente sabe que é muita gente, é confusão e tudo mais. Mas se eu entender que o meu tarô, ele se suja quando eu atendo muita gente, faz todo sentido. Ele se suja porque quando eu atendo, tem dia que eu atendo um atrás do outro, e sim, o tarô pode dizer aqui pra mim, olha, quando você atende mais de 5 pessoas, eu já me ressinto, eu preciso de uma limpeza. Entendeu? E aí eu tiro uma segunda carta. Beleza, tarô. Meu instrumento. Então, o que limpa você? Vou tirar uma segunda carta. A morte, um arcano de fogo. A morte é um arcano que fala de calor, de transformação pelo fogo. E irreversível. Então, também é uma carta que fala de coisas assim, negras, de coisas de cálcio, coisas de ossos. Tem uma coisa muito legal que eu poderia trazer para limpar este tarô, que tem a ver com coisas mortas, ossos, giz. Giz de lousa, sabe aqueles antigos da tia? Porque dizem que aquilo ali são ossinhos, né? Cálcio em pó. Então, por exemplo, suponhamos que foi essa a minha leitura, tá? Quando eu atender mais de 5 pessoas no dia, eu sei que o meu tarô tá sujo, energeticamente. Aí eu pego pó de giz, que eu acabei de falar pra você que giz, pós limpam. Só que eu gosto de usar o quê? O giz em pó. Então, nesse caso, tá? E aí eu vou embaralhar o meu tarô depois de 5 leituras e vou jogar um pouco de pó de giz, que é cálcio. Ah, mas podia ser outro cálcio. Sabe o que serve? Casca de ovo moída, triturada. Casca de ovo, cálcio puro. Um ovo que morreu, entendeu? Morte. E o cálcio, os ossos. Então, eu tenho aqui a forma específica de deixar o meu tarô limpo e sei também o que suja esse instrumento. Vou fazer então uma leitura para quem disser aqui pela primeira vez o seu nome e o tarô que usa. E aí eu vou tirar uma carta para descobrir o que o seu tarô gosta, né, de ser limpo e o que suja ele. Quem disser aqui, por favor, o seu nome e o tarô que usa. Aí o nome completo, tá? A primeira pessoa que eu ver aqui que colocou o nome, eu vou dar a leitura. Aí eu vou dar de exemplo, tá, galera? Vamos lá, nós temos Juliano, mas falta o nome do tarô. Então, assim, nome completo. Ok, nós temos Ariel Henrique, tarô de Marcélia. Ju, vou usar aqui o do Arte Bucólica, tá? Que foi a primeira pessoa que apareceu. Muito bem, Ariel Henrique, tarô de Marcélia. Então vamos lá, que é o da Arte Bucólica. Muito bem. Ariel Henrique, o seu tarô, ele se suja com o que suja o teu tarô? Um 8 de ouros. Imagina o seguinte,
Oito de ouros também fala de repetições, de muitos atendimentos por dia. Como é Marsella, uma coisa que eu acho que suja ele é, talvez, eu não sei, mas é como se você mexesse na carta, ficasse cutucando ela. Tem gente que faz isso, né? E segura muito, manuseia e tudo mais. Às vezes os clientes fazem isso. Se você atende online, pode ser você, né? E aí, esse 8 de ouros é uma carta que acho muito bacana. Ah, ok, pra quem... Nossa, como uma carta tem tanto significado. Sim, uma carta tem muito, Emerson. É um mundo, não para. O que acontece? Então, o teu tarô, por exemplo, suponhamos que a cada 8 leituras que você fez pagas, porque é ouros, né? A cada 8 leituras pagas que você faz, e você, ou então se você percebeu que você manuseia muito, olha, exatamente, muito manuseio e trabalha muito com elas. O que acontece? E fica muito tempo olhando, tá? A carta, o teu tarô, ele começa já a ficar sujo, entendeu? Ou seja, sujo de quê? De excessos de manuseio. Lembra que é um arcano de ouros, portanto, gordura, o pó do lugar. E assim, o 8 de ouros, para quem lê tarô, sabe que a gente fica horas ali em cima daquilo, sem trabalho, sem fim. E ele confirmou aqui, porque ele trabalha com as cartas. O que acontece? É importante entre 8, você dá um break. E vamos ver o que limpa o teu tarô. Olha, o 9. 1 hora de descanso, né? E você pode trabalhar com o 9 de copas. Eu sempre digo que são águas de fraternidade. Então, assim, você pode usar ou deixar perto uma garrafinha com águas bentas, águas de uma cachoeira, né? Eu vejo sempre cachoeira quando eu falo disso aqui. Me parece que você tem talvez a devoção por águas. Então, assim, águas que você tem devoção. E aí você deixa isso próximo. Então, se são 8 atendimentos, você a cada 8, o 9º é você deixá-lo parado, você cruza os braços e deixa ele um pouco, 1 hora que seja, e aí você deixa com a água, né, ou água benta, ou água de cachoeira, ou água, às vezes a pessoa de Iemanjá, aí vai água do mar, entendeu? E aí você deixa, o teu tarô pode aspergir essa água sobre as tuas cartas, ou às vezes, gente, é água, tá? Que é a umidade, que era o que eu tava falando mais cedo. E aí você passa só na lateral, né? Ou às vezes, gente, uma outra dica, um spray, borrifa, viu, Ariel? No teu tarô, a cada... olha, ele é de Iemanjá, exatamente, águas salgadas, água do mar. Pega isso, e o Obaluaê vive na praia, entendeu? Ele é senhor da terra, mas ele é filho de Iemanjá e que veio, né, as pérolas. Então, olha lá, vou te dar assim pra você pirar a cabeça, tá? Coloca uma pérola dentro dessa garrafinha com água do mar, Obaluaê e Iemanjá. E aí você coloca a cada 8 leituras pagas, entendeu? E aí você limpa o teu tarô, tá bom? O teu tarô de Marsella. Entenderam, gente, como é que a gente lê? Isso é uma proposta porque aí você tem... Cada pessoa tem o seu tarô, cada pessoa tem o seu universo. E cada tarô é diferente. E você tem uma leitura que é preciosa, exata. Fala contigo, fala com o teu instrumento. O melhor cabeleireiro do mundo tem o seu jeito de limpar a sua tesoura, de limpar a sua navalha, que pode ser até o mesmo produto do colega da mesa, da cadeira do lado, mas é específico, é dele, ele aprendeu com o mestre dele. E o nosso mestre, nas nossas artes, é a própria vida com o teu tarô. Entenderam? Mais alguém aqui tem alguma pergunta sobre isso? Eu vi aqui que tem algumas pessoas que estão falando sobre a vida afetiva e tudo mais. Galera, antes dessa live, eu sempre faço uma live antes no @WeinerBakeoff. E lá eu leio pra galera sobre diversos assuntos, porque lá não são tarólogos, eles são leigos e eu troco ideias sobre o tarô. Aqui o nosso papo é tarô, então eu não atendo. O que eu faço é dar dicas sobre como a gente usa o nosso tarô, como a gente atende, como a gente troca ideia. O papo é pra quem joga e principalmente quer melhorar a sua prática e viver a prática tarológica com um olhar diferente, com um olhar mágico. O tarô é teu grande
professor, como você vai manuseá-lo, como você vai limpá-lo, o que suja. E isso faz toda a diferença na nossa relação com o nosso tarô. Certo? Alguma pergunta por aqui? Tá todo mundo certinho? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Quero agradecer a presença de todo mundo. Quero agradecer o Ariel pela participação, o Juliano também, Ferrari, que também participou, todo mundo que mandou um alô, mandou um beijo. E desejar a vocês uma ótima semana. Segunda-feira eu tô de volta. Lembrando que essa semana, esse mês é o mês do Dia das Bruxas, né? O Halloween tá chegando aí. Então eu tô falando de assuntos mais espirituais, mais relacionados à energia. Falei sobre espiritualidade na semana passada. Antes eu falei sobre fizeram um trabalho pra mim agora, como identificar magias no tarô. Então tudo isso fica sempre aqui disponível por 24 horas, toda segunda-feira. O objetivo do Tarô em Foco é juntar tarólogos e trocar ideia sobre a nossa prática e dar dignidade para nossa profissão, tá bom? A gente precisa se unir e isso é valoroso pra gente, isso é importante para a humanidade e principalmente para a arte de ler tarô, tá bom? Um beijo em cada um de vocês, tenham uma excelente semana e a gente se fala na próxima segunda, tá bom? Até mais! Sim, Vinícius, responde sim onde está Objetos Perdidos, é uma prática bem legal, qualquer dia eu posso fazer um tarô em foco sobre esse assunto, tá bom? Um beijo, querido, até mais, tchau! Bem, pessoal, eu espero que vocês curtam essa nossa live, né? Não, corta aqui. Bem, pessoal, eu espero que vocês curtam muito essa live. Ela é divertida, mostra muito do que eu aprendi, de como eu mudei de um ano pra cá fazendo lives. O Tarô em Foco é um projeto do meu coração e eu acredito muito que esse bate-papo com tarólogos vai fazer sim, a cada vez que a gente se encontra, a diferença na nossa prática. É por isso que desde 2018 eu faço essas lives com a esperança de conversar e me conectar com outros tarólogos do Brasil para que a gente tenha uma vida com as cartas cada vez mais próxima, cada vez mais verdadeira e principalmente mais consciente. Limpar o tarô é sem dúvida uma das coisas mais importante da nossa prática, porque tudo que a gente usa tem que estar bem afiado, todos os nossos instrumentos precisam estar bem guardados e principalmente bem higienizados. Com o tarô não é diferente. Eu espero que vocês gostem, deixem aqui os seus comentários, né? E me contem como é a limpeza do seu tarô, tá bom? Eu vou ficar louco para saber o que vocês descobrirem. Um beijo, pessoal. Tchau! Direto do túnel do tempo.